Doc Online. Hoje falamos de Onde Jaz o Teu Sorriso, de Pedro Costa. Neste documentário, o realizador português acompanha Jean-Marie Straub e Daniel Huillet numa sala de montagem do Le Fresnoy, um laboratório de pesquisa e produção no campo das artes, da imagem e do som, no norte de França, onde o casal de cineastas se encontrava em residência artística e onde montava a terceira versão do seu filme Sicília. Pedro Costa filma aqui dois vultos do cinema que admira profundamente, que considera seus mestres. Tinha-os conhecido pessoalmente nos anos 90, quando os entrevistou para a revista Trafic, uma publicação fundada pelo crítico Serge Danet. E foi um daqueles encontros em que se reconhece, mais do que respeito mútuo, uma espécie de afinidade, de pertença a uma mesma forma de estar e pensar. Quando em 2000 surge então a oportunidade de os filmar, Pedro Costa encontrava-se num momento de transição do seu trabalho cinematográfico. Depois de um início de carreira ainda marcado por estruturas produtivas e estéticas relativamente convencionais, com filmes como O Sangue ou A Casa de Lava, o realizador português procura então uma ruptura radical, que se começa a verificar a partir do filme Ossos e a definir-se em pleno no filme No Quarto da Wanda. A partir daqui, o seu trabalho caracteriza-se por uma forma de filmar muito mais pessoal e muito mais depurada, feita com meios reduzidos, luz natural, câmaras digitais e, sobretudo, com uma relação de grande proximidade para com os seus protagonistas, que eram quase sempre os não-atores habitantes do bairro das Fontainhas. É aqui, neste processo de reinvenção e de procura por uma ética de trabalho mais vincada, que se reencontra com Straub e Huillet, que sempre filmaram à margem da indústria, com poucos recursos, mas com uma exigência formal absoluta. Tal como eles, Costa também trabalha a partir do questionamento, do rigor e da atenção ao gesto. E talvez seja esta afinidade que o leva a aceitar o convite do canal RT para fazer um documentário televisivo sobre eles. Um convite algo irónico, já que o canal, que nunca tinha financiado qualquer filme dos cineastas, pedia agora um trabalho sobre eles, um trabalho no âmbito da série Cinéma de Notre Dame. Então, depois de uma primeira versão de 72 minutos, feita para a televisão e com o título Daniel Huillet, Jean-Marie Straub, cinéaste, vem um segundo corte, este mais longo, pensado para cinema, e já com o título por que o conhecemos hoje, Onde Jaz o Teu Sorriso. E é importante dizer isto, Costa não faz o filme que esperavam dele. Em vez de uma biografia ilustrativa ou de um retrato laudatório, filma o trabalho, filma o tempo, filma o cinema na concepção trinitária de ideia, matéria e forma que Straub pede emprestada a São Tomás de Aquino. Ao longo de pouco mais de hora e meia, a sua câmara permanece praticamente imóvel e quase sempre dentro da sombria sala de montagem. Não há entrevistas, não há narração, nem há música extradiegética. Há apenas observação. Observamos Straub e Huillet alinhar sons, cortar planos, discordar e debater. E observamos imagens de Sicília, a andar para a frente e para trás na moviola, à medida que os cineastas definem frame a frame onde deve surgir o corte e porquê. À primeira vista há apenas trabalho técnico, mas a cada gesto, a cada palavra trocada e a cada pequeno conflito, vamos percebendo que estamos perante algo mais profundo. Um método, uma comunhão, uma ideia de cinema que é ao mesmo tempo uma ideia de vida. Vemos isso num momento particularmente revelador, onde o casal discute se deve ou não cortar 2 fotogramas de uma frase pronunciada num certo tom. Huillet afirma que o corte retiraria à fala o seu tempo interior. Straub argumenta exaustivamente em contrário. Este desacordo é técnico, mas aquilo que se joga é político. Ou seja, para eles, a montagem não é apenas uma operação estética. É uma questão de fidelidade a um método sem concessões. É uma questão de moral. Pedro Costa incorpora esta ética na própria forma do seu filme. A câmara espera e escuta, não há pressa em chegar a nenhuma conclusão e muito menos em entregá-la de bandeja. O tempo do pensamento impõe-se ao ritmo habitual da montagem contemporânea. E isso faz de Onde Jaz o Teu Sorriso um filme profundamente moderno. Um filme de resistência à obediência formal dominante, ao ruído e ao excesso. Este documentário tem, apesar de tudo, tanto de meticuloso como de construído. Costa revela em entrevistas que editou o áudio de modo a engrandecer os seus protagonistas, para que as considerações de Straub, por exemplo, surgissem mais articuladas e fluidas, para que os diálogos entre Straub e Huillet tivessem um fluxo mais uniforme, relevando tanto o seu relacionamento como a sua forma de estar no cinema. As entradas e saídas de Straub na sala de montagem e a penumbra que tinge a maioria dos planos foram auxiliares úteis, já que permitiram o desenvolvimento cirúrgico destes diálogos,
sem que se notasse que eram artificiais. Assim, foi possível sublinhar a coerência e a força daquelas ideias de cinema, bem como passá-las de forma mais eficaz ao espectador. Essa dimensão artificial do filme não lhe retira a verdade, pelo contrário, amplifica-a. E é nesse mesmo movimento, em que a montagem estrutura o pensamento e revela o invisível, que se inscreve outra camada essencial desta obra. De forma mais discreta, mas não menos importante, este é também um filme de amor. Um amor que não se manifesta em afetos explícitos, mas que se percebe na forma como duas pessoas se complementam na arena de uma dinâmica conjugal. Ele quase sempre a se ir andar, a fumar profusamente, a debitar jorros de referências literárias ou cinematográficas, histórias pessoais ou ideias de cinema, e ela quase sempre sentada, imóvel, focada na moviola e nos cortes da película, a enervar-se com as interrupções. Os gestos são assimétricos, os tons por vezes ríspidos, o tratamento entre ambos é sempre por você e frequentemente pelo apelido. Mas há ali uma partilha absoluta, um respeito tácito que reconhece no conflito e na divergência o motor da criatividade, a regra indispensável de um jogo que engrandece os dois. Pedro Costa capta isto com extrema sensibilidade. A câmara não se impõe, mas está sempre no lugar certo. E é na repetição dos gestos, nas referências e histórias partilhadas, nas pausas e nas picardias, que se vai revelando um tipo de amor que só é possível entrever com tempo e atenção. Um amor como o sorriso do título. Escondido, sim, quase invisível, mas indubitavelmente presente, que se vai abrindo aos poucos aos nossos olhos e ouvidos e que se revela profundamente comovente. Em última análise, Onde Jaz o Teu Sorriso não é um filme sobre Strobe e Uillé, é um filme com Strobe e Uillé e sobre o cinema deles. E é também, inevitavelmente, um autorretrato, um gesto de filiação em que Pedro Costa herda e prolonga uma linhagem cinematográfica de resistência à homogeneização industrial, onde cada plano e cada corte correspondem a uma posição ética e política. Num tempo em que esta forma de fazer cinema quase não tem lugar, o filme insiste. Ainda é possível filmar contra a corrente. E ainda é necessário fazê-lo.